Bom, então aqui com essa TV Sony KDL42R485A. Essa TV ela está ligando, como você pode ver aí. Essa TV ela está ligando, como você pode ver. Tem aí o canal aqui, né? Só que ela está sem imagem, né? No momento. Então o que acontece? Se ela ficar aqui dessa forma, né? Posso entrar no menu, posso acessar o menu dela, tudo ela vai funcionar normal. Só que se eu colocar um sinal, seja ele HDMI, seja ele de antena, qualquer sinal de imagem qualquer imagem que eu colocar nela que não seja a imagem normal do menu dela, ela desliga, né? Então é um defeitozinho estranho, né? Assim, diferente do que a gente está acostumado. Então eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar aqui a solução desse problema. Na verdade, eu vou adiantar o que é. O problema ele está nos LEDs, né, na parte dos LEDs. Então eu vou desmontar essa tela, tá? E a gente vai ver o que acontece que ela desliga quando você coloca a imagem. Então vamos lá, vamos desmontar a tela. Então aqui a primeira parte já fiz a desmontagem, que foi retirar essa tampa menor aqui, onde está a placa, né? Então agora eu vou remover alto-falante e essas estruturas metálicas menores, esses cabeamentos todos, para a gente liberar essa placa menor aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui vai uma dica importante, tá? Esse cabo, para destravar ele, é só apertar. Deixa eu mostrar aqui, ó, tem duas travinhas aqui, ó, uma aqui e outra aqui. É só apertar essas travinhas, tá? Aperta essa e puxa o cabo, tá? E aí ele sai. Tá? Aperta aqui e puxa o cabo que ele solta, tá? Não é para puxar a travinha não, é só apertar ela dos dois lados e puxar o cabo que ele vem, tá? Não precisa forçar nem nada. Bom, já removi aqui a placa, né, toda a estrutura, já está liberado aqui o acesso a essa placa. Essa placa, pessoal, ela é conectada no display, tá? Então ela vai sair junto com o display depois que a gente abriu aqui o painel. Tem essas travas aqui, essas brancas, mas isso aqui é só, ela é solta, desprendendo essa parte de baixo aqui. Vou tentar fazer com uma mão só. Esse vai, aí foi. Ela abre assim, ó. Você destrava. É um pouco complicado fazer com uma mão só, mas vamos tentar aqui. Soltou. E aí faz a destravamento aqui das 4 travas, né? E agora essa placa ela fica livre, tá? Veja que ela pode soltar aqui, ó. Se quiser pode tirar esse cabo flat também, se não quiser pode deixar também. Esse aqui nessa parte, ele já, diferente da outra parte lá que você destrava apertando a travinha, esse aqui você tem que levantar a travinha, tem que ter cuidado também para não quebrar, tá? Essa trava ela é muito frágil, né? Tá vendo aqui, ó? Então agora eu vou abrir esse painel, né, para tirar o display fora. Essa é uma parte que ela tem um risco, tá? Tem um sério risco de quebrar a tela, tá? Durante o processo. Então isso aqui é um processo muito, muito arriscado. E tem aí a possibilidade de quebrar, se não tiver os devidos cuidados, tá? Então eu vou fazer o destravamento da tela aqui e depois eu mostro ela já aberta. Bom, mais um detalhe aqui antes de abrir lá, já levantei, veja que a placa está... Já levantei ela aqui, né? Tem que ter cuidado para não quebrar esse caboinho que tem aqui, ele é muito frágil, tá? Então tem que manusear com muito cuidado. E um detalhe que tem que ser feito aqui é soltar esses parafusos, né? São 2 parafusos que tem aqui, ó. Que é esse aqui e esse aqui, tá? Então tem que soltar eles também. E aí depois a gente vai fazer o destravamento da tela com cuidado. Eu vou fazer isso com essa parte aqui virada para baixo e a tela para cima, que fica mais fácil para tirar depois. Então, vou soltar esses parafusos, fazer o destravamento e eu mostro aí o processo.
Então aqui eu já fiz o destravamento da moldura. Eu faço o destravamento com ela virada para cima, porque se eu destravar ela com ela virada para baixo, depois eu vou ter que virar ela para cima, nessa posição aqui, para tirar a moldura fora. Nesse processo de virar a tela, o cristal líquido sair fora da posição e quebrar, né? Então eu prefiro fazer o destravamento com ela já virada para cima, porque aí quando eu terminar de destravar, eu só tiro a moldura, ó, tirando a moldura aqui, ó, ela já está solta, eu já destravei, e tá vendo? A tela já está na posição, deixa eu colocar a moldura aqui, a tela já está na posição de ser retirado o cristal líquido. Tem que ter cuidado, porque aqui na lateral tem esses cabinhos, tá? E esses cabinhos, se eles forem rompidos, vai danificar a tela também, tá? Tem dos dois lados aqui, de um lado e de outro. Então, veja que agora o cristal líquido já está exposto aqui, né? Mas ainda falta remover essas travas que tem aqui embaixo, que é uma barra metálica, né? Que tem no caso das TVs Sony, nas outras TVs não tem. Então a gente vai remover aqui esses parafusos, tá? Aqui na parte de baixo. E depois que tiver removido, aí sim o cristal líquido já vai estar liberado. Aqui em cima ele já está liberado. Tem que levantar isso aqui com muito cuidado, ou melhor dizendo, aqui ainda tem uma trava também, tá, pessoal? Esqueci de falar aqui. Tem que tirar essa trava aqui também, para aí então tirar embaixo, tirar lá em cima, e aí então a gente vai levantar o cristal líquido, tá? Então vou tirar a trava aqui, veja que aqui está a plaquinha, né, que a gente liberou anteriormente. Tem que ter cuidado na movimentação dessa placa também, para ela não quebrar aqui o cabinho flat, tá? Tá vendo que ele é muito frágil. Então todo esse processo aqui é um processo que envolve riscos, tá? Então vamos continuar aqui com a desmontagem. Bom, aqui eu já removi a trava. Só um detalhe, pessoal, aqui no caso eu puxei a tela aqui um pouquinho para fora. Veja que o cristal líquido ele é muito fino, tá? Então ele fica preso aqui nessa, deixa eu mostrar na parte de cima que fica melhor de ver. Ele fica encaixado aqui certinho, que eu já puxei ele um pouquinho para baixo, para quê? Para sair fora dessa trava aqui, ó, tá? Então eu puxei ele um pouquinho para baixo. Então antes ele vem meio preso aqui, ele fica aqui muitos anos aqui encostando, então ele acaba meio que colando ali um pouquinho. Então você vai com cuidado ali, até sentir que ele soltou de todos os lados ali. E aí quando você vê que ele soltou, você vai com cuidado, puxa um pouquinho para baixo, porque se você levantar ele direto lá, ele vai estar aqui debaixo dessa trava. Se você levantar, vai quebrar o display, né? Então você tem que puxar ele um pouquinho para fora, para ele sair de dentro dessa trava, dessas duas travas, e aí sim a gente vai com muito cuidado, com as duas mãos, levantar esse cristal líquido. Veja que ele é muito fino, prepara um local seguro para você posicionar ele. Quando você tirar ele, você já levar para esse local e deixar ele quietinho lá. E aí você continuar o processo. Então eu vou retirar ele aqui agora. Lembrando, esse processo tem que ser feito com muito cuidado, segurando aqui com muito cuidado, porque ele é muito frágil, tá? Ele é muito fino, qualquer coisinha quebra, tá? Só no manuseamento, na forma de manusear ali, ele pode quebrar. Então, tem que ter muito cuidado nesse processo. Então, eu vou movimentar ele aqui e aí a gente mostra o restante. Bom, pessoal, posicionei ele aqui em pé. Veja que ele é bem fino, tá? Olha a espessura que é isso aqui. Então ele é muito fino, tem que manusear com muito cuidado. Então posicionei ele aqui e ele vai ficar aqui quietinho enquanto eu prossigo com a desmontagem lá para a gente chegar nos LEDs. Bom, aqui já a parte do display sem o cristal líquido, né? Você pode ver que aqui tem o local certinho onde ele vai ter que encaixar. Tem que ter cuidado com essa trava aqui, tá, pessoal? Na hora de colocar e de retirar o display. Agora a gente vai prosseguir desmontando aqui. Tem mais coisas para a gente desmontar. A gente vai remover esses espaçadores aqui dos cantos, tá? E a gente vai remover essas folhas de polarização aqui de luz. Veja que tem... Ver se eu consigo fazer aqui com a mão só. Acho que não vou conseguir. Mas são duas folhas ou três. Uma transparente, a outra não.
e por baixo vai ter um acrílico, tá? Então vou retirar aqui esses espaçadores, né? E aí a gente vai remover essa parte dos filtros e do acrílico até a gente chegar na parte dos LEDs. Bom, aqui vai a dica também, né? Veja que eu puxei aqui o acrílico com as folhas, né? São duas folhas, tem uma folha mais outra transparente e um acrílico embaixo. Então nesse caso a gente vai, aqui na parte de baixo ele tem uma trava, tá? E essa trava não sai. Então você vai ter que vir aqui na parte de cima, destravar ele aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui em tempo real. Vamos lá. Bom, acho que eu não vou conseguir fazer aqui só com uma mão, mas eu vou destravar ele aqui e mostro aqui já solto. Bom, já fiz o destravamento aqui, agora eu já vou tirar o acrílico fora, então veja que eu vou remover as três peças juntos, tá? Que é o acrílico mais as duas folhas. Aqui, pessoal, uma informação importante: evita de colocar o dedo, a mão aqui em cima dessa parte do acrílico aqui. Por quê? Porque isso pode manchar, tá? O suor da mão pode manchar. Então sempre pega aqui nas pontas, tá? Para evitar que fique marcas aí na parte do acrílico, tá? Então vou remover aqui, ó, tudo junto, vou levantar esse painel inteiro com as três folhas, o acrílico mais as folhas, e aí a gente volta para a parte dos LEDs. Bom, já removido o acrílico, agora sim a gente chegou nos LEDs, mas ainda não terminou, tá? A desmontagem continua. A gente vai ter que remover agora essa folha de plástico aqui, ó. Tá vendo? Então ela tem essas travinhas, a gente vai só remover essas travinhas e aí sim, finalmente a gente vai chegar nas nossas barras de LED, tá bom? Então veja que é um processo aí bastante trabalhoso e tem riscos, né, de sempre poder quebrar alguma coisa. Então vamos prosseguir aqui, retirar essa folha e a gente volta. Bom, antes de prosseguir, né, deixa eu só mostrar como você tira essa trava, tá? Ela vai aqui, então você vai forçar essas duas hastezinhas para dentro. Como a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma ferramenta de ponta mesmo, ó. Força ela um pouquinho, puxa, força o outro lado, puxa e aí destrava, tá? É bem simples e aí a gente vai fazer isso com esse monte de trava que tem aqui, ó. Vai dar um pouquinho de trabalho, né? Mas vamos lá. Agora sim, finalmente já tirei as travas todas e agora essa parte está livre. Vou remover essa parte e finalmente a gente chegou aqui nos nossos LEDs, tá bom? Então, vou mostrar agora como a gente vai testar esses LEDs aqui da parte interna aí da TV. Então, vamos para essa parte. Bom, para fazer o teste dos LEDs, né, eu vou utilizar aqui um testador improvisado aqui, tá? Esse testador eu fiz ele já há muitos anos já, né? E ele funciona bem, então vou usar ele mesmo. Basicamente ele vai injetar uma tensão aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer tudo aqui com a mão só. Tenho aqui o positivo e o negativo, né? Então veja que a barra acendeu toda. Vou para a próxima. Ela também acendeu. Vou para a próxima. Também acendeu toda. Próxima barra. Tá ok. Mais uma. Essa daqui, o último LED, deixa eu ver se eu consigo mostrar lá. Eita. Pera aí, pessoal, deixa eu ver aqui se eu consigo segurar tudo isso aqui com a mão só, para mostrar para vocês o problema dessa barra aqui. Veja que aqui, ó, ela acendeu os LEDs, mas esse último LED aqui, ele não está acendendo, tá? Então, como os outros LEDs estão acendendo, então esse último aqui ele está em curto, tá? Se ele tivesse aberto, os outros também não iam acender, mas como os outros estão acendendo e ele não, então ele está em curto, porque esses LEDs estão ligados em série. Então o que acontece? Deixa eu verificar logo aqui as outras. Vamos ver aqui, fazer junto aqui com vocês aqui, ó. Essa aqui tá ok, tá acendendo todos.
Ok também. Ok. Essa também está acendendo. E essa aqui também está acendendo. Então vamos lá. Por que a TV desliga quando você coloca a imagem? Porque esse único LED ali que está em curto, a TV ela tem um circuito de proteção, né? Quando um dos LEDs entra em curto, aumenta o consumo, né, das barras. Então o que acontece? O circuito de proteção vai detectar essa alteração nesse consumo e vai desligar a TV. Porém, quando ela está no menu dela normal, não tem alteração no brilho dos LEDs, né? No sentido assim de controle, tá? Não estou falando aqui do brilho da luminosidade do LED, estou falando do circuito de controle. Toda TV ela tem um controle de brilho, luz de fundo, que chama em algumas outras backlight, enfim. Quando você põe imagem, você tem um determinado ajuste lá, né? Então, quando você colocou a imagem, a tensão que vai vir aqui para os LEDs, ela vai sofrer uma alteraçãozinha de acordo com a configuração que tiver lá, né? Então, no menu normal da TV, não tem essa alteração, então ela permanece acesa. Lógico, porque tem um LED, tá? Se fosse mais de um LED, poderia ser que ela ia desligar já de imediato, tá? Como é um LED, ela fica ali naquele limiar, vou ou não vou, digamos assim, tá? Então, quando você joga a imagem, dá uma alteração na tensão que vem para os LEDs. Como tem um LED em curto, o circuito de proteção da TV vai detectar essa alteração de consumo de corrente e vai desligar a TV, tá? Então, por isso que ela desliga quando você coloca a imagem da antena ou do HDMI, mas ela não desliga quando está no menu da TV, tá? Então, a gente vai fazer aqui a substituição dessa barra ou do LED. Vou conversar com o proprietário aqui e aí a gente vai resolver essa situação e a gente vai fazer o processo reverso, que é montar tudo de volta. Lembrando que é bom, por precaução, veja que essa TV, a Sony optou por um sistema de barramento que você encaixa, né? Essas barras elas são encaixadas nesses conectores, tá? E é isso que faz um barramento principal, tá? Por precaução, você pode também, depois que fazer a correção lá do LED, né, trocar o LED ali, ou trocar a barra, o que seja, você fazer uma ponte aqui nesses conectores ligando esses pontos aqui com um fio. Por quê? Porque isso é para evitar que dê algum mau contato aqui, tá? Que como ele é só encaixado, pode acontecer. Então, já que você teve todo esse trabalho de abrir essa TV, já faz esse ponteamento aqui, né, para você evitar um mau contato, um negócio futuramente, tá? Já que você abriu, já gasta aí esse tempo para você fazer isso aqui também. Claro, você vai corrigir a barra que tiver com defeito, né? E aí você já aproveita e faz essa medida preventiva aqui nas barras, tá bom? Então vamos lá, vamos corrigir essa barra e aí a gente volta e monta tudo de volta, pessoal. Aí vamos fazer o processo reverso, tá? Então vamos lá. Bom, já recuperei ali a barra de LED. Agora eu vou colocar os jumpers como uma medida preventiva nesses barramentos, tá? Então já preparei aqui os jumpers. São 20 jumpers, 2 em cada barra. E eu vou fazer aqui a instalação deles. Uma informação importante aqui na hora de fazer o jumper é que os pinos eles são invertidos. Então esse pino aqui, ele não vem aqui, ele vem aqui. Então é esse aqui, aqui e esse aqui aqui. Então é em X. Tá? Você pode medir a continuidade, deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão só aqui. Ó, eu tenho esse pino aqui ligado nesse ponto aqui. Tá vendo? E esse aqui nesse ponto, então ele é invertido, tá? Esse aqui, esse aqui, aqui. E aí todas as barras são assim. Então só esse detalhe aí na hora de fazer o jump.
Bom, jumpers já colocados aqui, vejo que eles ficaram cruzados, tá? Esse lado aqui vai para cá, esse aqui para cá. Todos eles ficaram cruzados, né? Então, já está pronto para a gente montar a tela de volta, né? Então, vamos fazer o processo reverso agora, que é montar tudo de volta. E depois a gente mostra aí como ficou. Bom, o primeiro passo aí foi montar essa parte aqui, né, de plástico com as travas todas no lugar, tá? Essas partes aqui eu não removi, mas caso você tenha removido, você coloca de volta também, não pode esquecer isso aqui. Conferiu se está tudo no lugar. Aqui embaixo você tem que conferir se ele está por baixo dessa trava aqui, nesses dois pontos, tá? Agora a gente vai colocar a parte do acrílico. Então vamos lá. Agora eu coloquei aqui a parte do acrílico, na verdade é 3 peças, que é o acrílico mais grosso embaixo, o transparente no meio e o outro por cima, né? Então aqui o detalhe é observar se ele entrou aqui por baixo da trava também, tá? Aliás aqui, né? Nessas duas travas ele vai entrar por baixo. E também se ele aqui em cima ele vai travar, formiguinha aqui, se ele vai travar aqui embaixo dessa travinha, tá? Isso é importante também porque se ele não travar aqui embaixo, ele vai ficar uma ondulação. E essa ondulação vai fazer com que o painel, na hora que a gente colocar a tela, que ele fique meio que forçando um pouquinho. Então faz ali o encaixe, só empurrar mesmo, ele vai travar aqui embaixo dessa travinha. Confere se está tudo devidamente enquadrado aí, tudo devidamente encaixado, se não está sobrando para nenhum lado, tá? E agora a gente vai para a parte do cristal líquido, né, que é a parte mais crítica. Antes de colocar cristal líquido, a gente também vai colocar essas borrachinhas aqui, tá vendo? A gente vai colocar aqui, ó, elas são uma borrachinha bem macia que ela vai fazer aqui como se fosse um suporte para o display, tá? Então deixa eu colocar aqui essa aqui, mais uma aqui, aqui também tem uma aqui no canto. Então, vamos lá. Aqui embaixo vai uma também. E mais uma no meio. Confere se está tudo devidamente encaixado, se não está fora do lugar. Tá? Ele precisa estar bem encaixado, bem alinhado, para que não fique sobrando alguma parte que possa forçar o display na hora que a gente colocar ele aqui. Então a gente vai vir agora com o cristal líquido, ele vai ter que encaixar aqui nesse meio certinho. Então vamos lembrar que aqui em cima tem essa trava, né? Então se a gente tentar colocar o display aqui dessa forma, descendo assim, não vai dar. Então a gente vai apoiar ele aqui um pouquinho mais para baixo e depois a gente vai descer e empurrar ele aqui por baixo dessa trava. Esse é um processo muito, muito, muito arriscado de fazer. Tem um risco enorme de quebrar o cristal líquido nesse processo. Então tem que ser feito com muito cuidado, com muita calma, para não ocorrer a quebra aí do cristal líquido, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa parte aí. Aqui, pessoal, é o seguinte, na hora de encaixar, como eu falei, tem essa trava aqui, né? Então o display vai ter que descer aqui primeiro e depois ele ir para lá. Ó. Então você coloca ele em pé aqui bem próximo, depois você deita ele, encaixa ele aqui no painel e depois você vai com cuidado e desliza ele ali para dentro. Lembrando, aqui vai uma dica. Nesse processo de levar ele para lá, para cima, aqui tem umas borrachinhas, né? Não sei se vocês lembram lá
no acrílico tem uma partezinha preta que é uma borrachinha. Então, na hora de subir, de deslizar esse display para cima, você tem que deslizar ele por cima dessa borrachinha, tá? Porque senão você fica forçando e ele não vai porque ele está pegando na borrachinha. Então você vai ter que, com cuidado, levantar ele e cuidadosamente trazendo ele para cima até ele encaixar. Veja que aqui ele já está encaixado aqui na parte de cima, tá vendo? Certinho. O que acontece? Aqui na parte de baixo, tanto do lado de lá quanto desse lado, ele vai entrar muito justo, tá? Não tem sobra, não tem folga nenhuma. Então pode acontecer de você não conseguir encaixar ele por cima da borracha. Então o que você faz? Se ele não for, você não força, tá? Se você forçar, vai quebrar o display. Você pega a borracha e traz ela para fora um pouquinho, cuidadosamente, levanta um pouquinho aqui o display, tá? Mas bem pouco, não levanta muito, porque também ele vai quebrar, tá? E levanta o display, traz a borracha um pouquinho para fora e você encaixa ela aqui certinho, e aí você vai, com cuidado, vai encaixando ela com o display já enquadrado dentro dela aqui, que fica mais fácil também, tá? Então fica essa dica aí para fazer esse processo de encaixe, que ele é muito justo, ele é bem chatinho de fazer, então tem que ter muita paciência, não pode forçar, não adianta você vir aqui, meter o dedo e forçar para baixo que você vai quebrar o display, tá? Então, não force, na dúvida, retire aqui, veja se lá em cima encaixou direitinho primeiro, né? E aí se aqui embaixo não estiver encaixando, você tira essa borracha junto, levanta um pouquinho o display, com cuidado, pouca coisa, não levanta muito, porque senão ele vai entortar e vai quebrar também. Aí você vai, encaixa a borracha aqui, enquadra ela aqui no cristal líquido e depois você desce os dois junto, que vai encaixar melhor, tá bom? Porque ele vai bem justo aí nessa parte. Então, aqui já estou com o display montado no local, agora eu vou colocar a trava do display aqui em cima, depois eu coloco depois eu coloco a moldura e aí a gente vai virar ele de cabeça para baixo, né? Para a gente colocar a placa e os cabeamentos e todo o restante. Bom, feito agora o processo de encaixe aqui da moldura, né, já coloquei também a trava metálica, né, fiz todo o encaixe aqui da moldura, agora eu vou virar ela com a tela para baixo para a gente montar então o restante aí das partes. Bom, aqui já está pronta a TV, ela já está funcionando, está ligada aqui. O que acontece? Agora a gente vai fazer uma modificação para reduzir a corrente dos LEDs, tá? Então vamos lá, essa TV, ela, como vocês viram aí, ela é uma TV muito complicada em todos os sentidos. O manual de serviço dela não tem o esquema elétrico da placa, tá? Então ela já fizeram um manual de serviço para só você identificar qual, assim, os pontos básicos ali, e se não tiver jeito, trocar a placa. É assim que foi desenvolvida essa TV. Então ela é muito complicada, o drive de LEDs dela, o transistor fica dentro do CI, então esquenta muito. Não sei se está dando para ver aí, deixa eu ver se eu consigo colocar uma luz aqui, eu acho que não vou conseguir. Mas assim, ela esquenta muito, que a placa chega e fica escura, tá? Acho que dá para ver ali, né? Chega a escurecer a placa, então esquenta muito o drive de LED, muito mesmo. Ela esquenta muito. Mas vamos lá, vamos medir primeiro aqui a tensão. Temos ali 40 volts. Essa tensão ela entra lá no barramento. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o pino. Vamos lá. Tá aqui, ó. 40 volts, ele vai entrar aqui no barramento. E aí ele vai retornar por essas vias aqui, vai passar lá pelas barras de LEDs e vai retornar por essas vias aqui, né? Então o que acontece? A gente vai tentar reduzir a tensão de 40 volts para que ela entre no barramento já menor, né? Então vamos ver a forma que a gente vai conseguir fazer isso aqui, porque esse circuito, como eu falei, ele é muito, assim, muito mais complexo e o esquema elétrico da TV não ajuda, porque não tem, na verdade, o esquema elétrico. Então aqui ele usa um CI, deixa eu ver se eu pego aqui, BD93,
BD9397, eu acho que é isso. Eu vou confirmar aqui direitinho, com a lupa depois. E eu vou pegar o datasheet desse CI, né, para que eu consiga descobrir como que eu vou fazer para fazer a redução de corrente dos LEDs. Então vou procurar aqui o datasheet e a gente vai verificar o que pode ser feito. Bom, então vamos lá. A forma de a gente baixar a corrente dos LEDs dessa TV é, deixa eu ligar aqui, a gente vai colocar um resistor deste test point aqui, segundo test point, primeiro, segundo. A gente vai ligar um resistor daqui para o terra, né? No caso, eu vou utilizar esse terra aqui. Também eu vou ver se eu consigo fazer uma alteração aqui, ou eu acho que eu vou transferir esse capacitor para esse ponto aqui, né? Porque ele fica mais afastado desse componente que esquenta muito, né? Na verdade, os dois esquentam muito, mas eu transferindo ele para cá, ou de repente eu ligo ele com um fiozinho e coloco ele mais para cima ainda, para ele não pegar todo esse calor que tem aqui. Ou eu substituo ele, enfim, vou ver o que eu vou fazer aqui. E esse daqui também eu vou ver se eu substituo ele, tá? Por precaução, porque essa região aqui esquenta muito, 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 muito. Então ele fica bem em cima do forno aqui, fritando. Então, vou colocar aqui um resistor. Ah, sim, não falei o valor do resistor, né? Eu vou começar com um resistor de 12K, tá? Vou colocar um resistor de 12K desse ponto para o terra e vou ver quanto que a tensão vai cair, tá? Então vamos lá, vamos fazer essa alteração aí. Bom, então feita aqui a modificação, ficou da seguinte forma. Inicialmente eu falei que eu ia colocar um resistor de 12K, porém a 12K ficou um valor muito alto. Então eu reduzi, coloquei um outro de 10K em paralelo. Aí a gente ficou, também tirei o capacitor daqui, dessa região que aquece muito, coloquei uns terminais nele e deixei ele mais afastado, tá? A tensão ficou em 35.7, tá? Então aqui no caso, quem for fazer essa modificação pode colocar um resistor, um único resistor de 5K6 que vai dar certo, tá? Eu coloquei dois aqui porque eu estava fazendo testes aqui para ver qual o valor que ia ficar bom. Então a gente tinha antes uma tensão de 40 volts, agora a gente tem 35.7, então uma redução aí de quase 5 volts. Com isso a gente também tem uma redução na corrente dos LEDs, né? E consequentemente a gente espera ter aí uma durabilidade maior dos LEDs. O aquecimento aqui também ele vai reduzir um pouquinho, lógico, né? Vai continuar aquecendo porque esse circuito aqui, a Sony fez um circuito assim muito otimizado, né? Tipo, para reduzir custos, e então ele é um circuito que trabalha no limite, né? Agora com essa redução a gente percebe que ele reduz também o aquecimento. Lógico, continua aquecendo, mas não tanto igual aquecia antes, né? Então isso vai ajudar a ter aí uma durabilidade melhor, tá? Nesse caso, esse capacitor eu mantive o capacitor original porque ele está bom, ele não está ruim. Eu só coloquei uns terminais nele aqui para afastar ele dessa região que aquece mais aqui, tá? Então tem que ter cuidado aqui na hora de soldar para não quebrar a trilha, tá? Solda primeiro o lado de cá, depois posiciona ali o outro no local, no segundo pad ali, e já faz a solda, tá? Essas trilhas são muito finas e o manual de serviço não tem a parte do esquema elétrico, então se danificar alguma coisa aqui é mais difícil de você consertar, porque a Sony realmente não estava interessada em facilitar a manutenção desses aparelhos, tá? Aqui já foi feito para ser substituído. Então ficou dessa forma aí, 35 volts, já está funcionando, né? A tela já está acesa aqui. Então ficou dessa forma. Outra coisa também que pode ser verificado é a tensão aqui da fonte externa, tá? Pode verificar aqui no conector, 19 volts. Se essa tensão estiver baixa também, estiver caindo, pode ter problema na fonte externa também, tá? Então agora eu vou montar ela aqui
e já vai estar finalizado aí o nosso reparo.